Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes, lá de Brasília, José Maria Trindade. Prestem atenção nessa notícia que a gente vai incluir nela um vídeo que acabou de chegar, hein? Ciro Gomes tomou um puxão de orelha do núcleo duro de sua campanha. Em busca de se consolidar como a terceira via nessa eleição, o pedetista ouviu que não dá mais para errar. Aliados cobraram que Ciro demonstre um pouco mais de autocontrole, que tenha mais moderação. No último fim de semana, por exemplo, o presidenciável xingou e agrediu um jornalista em evento em Roraima. Aí a gente estava aqui no estúdio agora e percebeu que essa tentativa de controlar o temperamento do Ciro não adiantou, porque obtivemos um vídeo de uma visita do Ciro a Goiânia nessa sexta-feira, em que ele xingou o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL. Eu nem vou repetir por agora as palavras que o Ciro usou para vocês verem da boca dele. Solta aí, Andrezão, que eu também tô curioso. Gratidão. O que é isso aí, uma camiseta? Daqui. Olha o que é cultura de ódio. Um bobinho que não deve ter culpa de nada acabou de criar uma confusão aqui, trazendo a camisa do adversário aqui dentro. Por quê? Porque por ele, fanático como é, que nem o doido que enfiou a faca nele, acha que a política pode ser resolvida assim. Tenham paciência com ele. Tenham paciência com ele. Ele não é culpado de nada, ele é só vítima desse nazista filho de puta que nós vamos derrotar. Muito obrigado, coração. Tá aí, Ciro Gomes chamando o Bolsonaro de nazista, filho da puta. Eu tenho que dizer, porque são as palavras que o Ciro usou, então é isso aí. E ainda disse... E que usou em Roraima. Usou em Roraima e tornou a repetir. Tornou a repetir, mesmo tendo recebido o puxão de orelha, suposto aí, do núcleo duro da campanha dele. E ainda disse ali no começo, né? Vocês prestaram atenção. Tão fanático quanto o Adélio Bispo, que o esfaqueou. Tão fanático quanto o sujeito que o esfaqueou. É isso que o Ciro Gomes está dizendo para o eleitorado dele durante um ato de campanha, Augusto Nunes. Bem, nós temos dito aqui desde a primeira vez em que nos reunimos nesse programa que o maior inimigo do Ciro é o Ciro Gomes. Pelas declarações que dá, pelo destempero, pelo desequilíbrio evidente, pela incapacidade de controlar emoções e por responder a incidentes, reagir a incidentes normais de campanha. Alguns nem incidentes são, é uma manifestação ali, tudo bem. Eu não iria a um comício de um adversário levando uma bandeira do meu candidato, não faria isso, mas você não pode tratar assim. É um perigo você tratar assim uma pessoa que faz isso, porque você pode provocar um crime. Você pode provocar a pessoa que levou essa bandeira podia ser linchada na multidão. Você tem de ser calmo na hora. Você é o líder, como no programa eleitoral o Zé Maria falou muito disso. Faltam líderes no Brasil que liderem, como a palavra sugere, que conduzam os caras, que acalmem. Agora, essa de usar esta palavra, a expressão deve ser repetida. Fez muito bem o Felipe, e eu repito assim, chamar de filho da puta, porque quem estiver ouvindo a gente, vendo e achar que isso é chocante, pensem no que representa essa expressão dita por um candidato. Nós estamos aqui relatando o que ele disse. Agora, isso é expressão para se usar em campanha? Ganha voto com isso? Tira voto com isso? Mostra que ele é valente? Não. Mostra que é um intolerante, que não tem equilíbrio emocional para governar o Brasil. É isso aí. José Maria Trindade, o que você achou desse vídeo? Não daria, por exemplo, para Geraldo Alckmin fazer um discurso desse, fazer um discurso nesse tom e com essas palavras, não combina. E o diagnóstico que se tem é que isso aí dá voto, que isso aí é que põe o Ciro no lugar que ele está e que põe o Bolsonaro do outro lado que está e Fernando Haddad. E o resto é resto. Isso é uma má notícia. É um absurdo que um candidato à presidência da República use um tom desse, use essas palavras e essas acusações sérias contra alguém
para ganhar votos ou para fazer um discurso. Isso é o verdadeiro discurso de ódio. E é bom dizer que quem planta ódio acaba colhendo ódio. Não adianta você dividir a população brasileira, dividir os eleitores, dividir o Brasil. Eu sei que existem famílias divididas exatamente com esse discurso. Se está de um lado ele dá votos, se de um lado ele possa ser aceito como candidato daquele lado que eu não gosto, né? E o Brasil está entre o amor e o ódio, quer dizer, isso não é assim. Nós não estamos discutindo nada além do que propostas. E eu, na minha pergunta lá, Felipe, eu chamei os candidatos, muito boa noite, senhores do nosso destino. Esses são os senhores do nosso destino. São as pessoas que vão definir o nosso futuro. Não se pode discutir política, o futuro, o meu futuro, o futuro dos nossos filhos e netos, dessa forma. Quer dizer, isso é uma aberração. Antes, quem fazia esse tipo de discurso é quem tinha 1%. E agora a gente vê pessoas aí no topo das pesquisas fazendo esse tipo de discurso. Isso me entristece muito, de todos os lados. O Ciro está em terceiro lugar, né? Eu não sei até que ponto isso realmente ajuda ele. Ele está mostrando um desespero, tem outros candidatos mostrando desespero também. Aquele vídeo do Álvaro Dias também é um sinal de desespero em razão de uma campanha que não está bem sucedida e alimenta o fanatismo. Augusto chamou atenção para o perigo de ele gerar uma revolta contra o próprio eleitor que estava lá com uma camisa do Bolsonaro, mas tem a alimentação do fanatismo que impregna na cabeça de pessoas delinquentes, como os Adélios da vida, que acham que estão combatendo o nazismo, dando uma esfaqueada nazista filho da puta. Um nazista filho da puta, quando dá uma esfaqueada no líder das pesquisas na disputa à presidência da República. Inclusive o Adélio, no depoimento da audiência de custódia, disse que o Bolsonaro pregava o extermínio de negros, mulheres, gays, etc. Coisa que o Bolsonaro nunca pregou, né? Mas que a maneira pela qual determinados políticos, como agora o Ciro Gomes e vários analistas na imprensa, tratam o Bolsonaro, faz determinados delinquentes eventualmente pensarem isso e tomarem as atitudes que dentro da moralidade deles é considerada justa para evitar que uma pessoa assim chegue à presidência da República. Então é uma irresponsabilidade, não pode ser legitimada pela camada intelectual da sociedade, pela classe jornalística, que eu sempre falo. É a responsável por legitimar ou não as narrativas circulantes. O debate político, a arena política é duro, se fala muita coisa inapropriada, agora cabe a todos nós não legitimarmos qualquer coisa, filtrarmos aquilo que é dito. Agora, também há limites que precisam ser colocados, não pode falar isso. O Ciro já chamou o Bolsonaro de projetinho de Hitler tropical. O Hitler exterminou 6 milhões de judeus, o nazismo exterminou 6 milhões de judeus sob o comando do Hitler. Bolsonaro não exterminou ninguém, então ele faz essa associação e você alimenta um fanatismo no ambiente cultural que é muito perigoso, Augusto. O Ciro, eu já fui, por exemplo, ofendido num discurso dele, insultado. Um discurso que ele fez, mandar a fita, eu não dei a menor bola, porque eu não tenho nenhum respeito pelo que pensa sobre mim, o Ciro Gomes, o que ele acha. Não acho nada. Ele fez isso aí. Agora, é o seguinte, um candidato desses, não adianta ele ficar, em primeiro lugar, não adianta ele ficar fazendo o papel do convertido à tolerância em debates eleitorais, porque ele destrói a imagem que ele tenta construir com declarações desse tipo. Então lá o Bolsonaro, para ele num debate, é meu estimado colega de congresso e tal. Por que não é valente na frente dos que ele insulta? Ele sai de madrugada, exato, lá no Ceará para brigar, tal, porque ali é o sertão dele, é o território do coronelzinho e tal. Por que não fala pessoalmente? Por que ele não diz isso num debate de televisão? Não, diz que é amigo da Câmara. Por que ele não insulta numa conversa normal, aí numa entrevista e tal? Não. Ali ele como vai, senhor e tal, etc. Fala isso da frente. Exato. Porque ele quer criar a imagem do machão, que ele acha que pega no Ceará,
tá? Não aparecem as mulheres aí do movimento feminista para dizer que isso aí é um exemplo de machão de quinta categoria, e ele fica aí chamando, xingando, ofendendo a mãe de pessoas que ele não conhece, tá? E continua impune. Vai ser punido pelas urnas também. O problema é que a opção é complicada, né? Quando o Ciro chamou o Bolsonaro de Hitler, eu fiz esse comentário aqui na Jovem Pan sobre as duas caras do Ciro Gomes. Tem esse Cirinho Paz e Amor que aparece na frente das câmeras. Aí por trás das câmeras ele fala essas barbaridades. Só que dessa vez ele deu, aí cada um avalia, né, se é sorte ou azar, porque depende do que se considera bom ou não em relação ao eleitorado dele, mas aconteceu de uma câmera flagrá-lo fazendo esse tipo de discurso, e parece que ele não estava vendo que estava sendo filmado. Então, mais uma vez, né, Zé Maria Trindade, a gente agradece a tecnologia existente que permite que a gente veja o que os políticos estão falando por aí durante atos de campanha. E eu quero mostrar de novo para os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is esse discurso do Ciro Gomes. Solta lá de novo, Andrezão. O que é isso aí, uma camiseta? Daqui. Olha o que é cultura de ódio. Um bobinho que não deve ter culpa de nada acabou de criar uma confusão aqui, trazendo a camisa do adversário aqui dentro. Por quê? Porque por ele, fanático como é, que nem o doido que enfiou a faca nele, acha que a política pode ser resolvida assim. Tenham paciência com ele. Tenham paciência com ele. Ele não é culpado de nada, ele é só vítima desse nazista filho da puta que nós vamos derrotar. Muito obrigado, coração. Tá aí o Ciro Gomes, eu faço um registro então, já que a gente pôde ver de novo com mais detalhes. No começo a gente estava mais atento à declaração do Ciro, tinha muita gente, para quem está ouvindo pelo rádio inclusive, filmando com o celular, então ele sabia muito bem que estava sendo filmado, só mostrou o lado temperamental, o lado não, mostrou que é um temperamental, um desequilibrado que chamou ali um concorrente a presidente, na disputa pela presidência da República, de nazista, filho da puta, e de tão fanático quanto o sujeito que o esfaqueou, nesse momento em que o Bolsonaro está no hospital se recuperando da facada. Zé Maria Trindade, seus comentários. Você se lembra quando eu disse aqui que ninguém mais fugia por conta do celular e da imagem? Assim, hoje já divertiu, ninguém pode fazer nada errado, não. Chega na hora, quando você chegar em casa, já tem a sua esposa já está com a imagem ali pronta, te mostrando coisa que você nem sabia que existia. Mas é o seguinte, eu tenho más notícias, eu acho que isso pode dar votos, isso pode render popularidade. É esta minha indignação, é esta minha fala anterior, porque a política está assim, não adianta pregar paz, um candidato que prega paz quando todo mundo quer exatamente corte, todo mundo quer reações assim, fortes, e eu não sei onde é que isso vai parar. O próximo presidente da República terá muitas dificuldades. Terá dificuldades, não é para pacificar o país, porque isso aí nunca vai acontecer, mas para governar, porque o próximo presidente da República vai chegar diante de um país dividido e terá que governar, visitar os estados, e eu não sei como isso vai acontecer. Em algum momento, eu não sei qual é este momento, haverá dos políticos, se ainda existirem líderes, né, liderarem para uma convivência harmônica, sem esse tipo de ataque, sem esse tipo de pressão e sem esse tipo de posicionamento. Um candidato assim, ele pode não ganhar, mas ele cria clones e cria futuros candidatos a vereador, a prefeitos, fazendo esse tipo de discurso. Isso dissemina para o resto do país. Isto é um mau exemplo. É isso aí, Zé Maria Trindade. Só registrando que certamente esse tipo de discurso rende voto por um lado. Tem eleitor que procura um candidato que fala isso. Isso aí eu concordo plenamente. A questão é que o Ciro Gomes está em terceiro lugar e precisa crescer, precisa passar. Então, é preciso ver se o quanto rende e o quanto deixa de render, né? Esse é o cálculo que todos estão fazendo nesse momento. Vamos ver o que acontece. Diga lá, Zé, que eu interrompi. É aí que está a briga. Exatamente. Ciro Haddad. Não, e sabe o que mais me aflige num candidato desse tipo, que mais me inquieta, é que foi espontâneo. Você percebe que ele perde o controle. Ele perde o controle. Se fosse estratégia ou uma tática, eu até ficaria menos preocupado. Se ele
E se fosse uma tática pensada, ele certamente teria evitado a expressão que ele usou. É espontânea, é mais forte que ele. Exato. É a história da fábula do cara do escorpião, que eu não vou repetir aqui, que todo mundo conhece. É o Ciro saindo. É a natureza dele. É a natureza dele, exatamente. É o Ciro Gomes saindo de dentro daquele personagem Cirinho Paz e Amor. É isso aí.